Abra comigo a tua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 26. Glória a Deus, glória a Deus. Atos 27, versículo 26, vai dizer o seguinte, a palavra de Deus: contudo, era necessário irmos dar em alguma ilha. Contudo, é necessário irmos dar em alguma ilha. Amém. Sentem adorando a Deus. Queridos irmãos, queridos internautas, Atos dos Apóstolos é chamado Evangelho do Espírito Santo. O livro que não tem fim, não tem ponto final. O livro de Atos dos Apóstolos, porque também é chamado o livro dos Atos da Igreja. E a igreja continua registrando atos dela, atitudes, e escrevendo a sua história, e continuará até aquele grande e glorioso dia do arrebatamento da igreja. No capítulo 23 desse mesmo livro de Atos, no versículo 11, vai dizer o seguinte: na noite seguinte, depois da desagradável experiência perante o conselho, apresentou-se-lhe o Senhor e disse: tem bom ânimo, porque como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que o des também em Roma. Meus amados irmãos, aqui nós estamos falando sobre a terceira viagem do apóstolo Paulo. Quando Paulo foi preso e ele pediu para que fosse levado até Roma, até César, para que ele pudesse fazer a defesa sua, a defesa do seu ministério. Nesse versículo que acabei de fazer leitura, o versículo 23, vai falar quando Paulo tem um encontro desagradável e uma experiência desagradável perante o conselho. Apresentou-se a ele o Senhor e disse para Paulo: tenha bom ânimo, Paulo, assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que eu desse também em Roma. Isso aqui representa um duplo conselho, um duplo consolo, melhor. Em primeiro lugar, Paulo teve a certeza divina de que não morreria em Jerusalém, aonde ele estava preso, mas que iria para Roma. Segundo, que ele agora sabia que o seu desejo de visitar Roma, conforme está lá em Atos 19, 21, seria satisfeito. Por isso que nós lemos o versículo 27, contudo, é necessário irmos dar em uma ilha. Foi quando Paulo vai como preso para Roma e sofrem um naufrágio. Você pode ler do capítulo 27, essa viagem, esse naufrágio de Paulo, quando iam para Roma. E Paulo chega em Jerusalém e prega em Jerusalém, e é preso ali em Jerusalém. E quando é preso, se dá o texto que nós lemos aqui inicialmente, quando Paulo está preso e que Paulo agora vai para Jerusalém, para a Roma. E Atos capítulo 23 e 11 vai dizer o seguinte, relê para os irmãos: na noite seguinte apresentou-lhe o Senhor e disse: tem bom ânimo, porque como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que os dê também em Roma. Paulo, por pregar o evangelho em Jerusalém, foi preso, mas ele solicita, como ele tinha cidadania romana, ele tinha direito a invocar, ir para ser julgado por César em Roma. E nesse percurso
da ida dele de Jerusalém, de navio, como preso, para Roma, eles sofrem esse naufrágio. Vejam bem, meus amados irmãos, aqui Jesus está parafraseando, dizendo, como testificasse em Jerusalém. Jerusalém é uma sede mundial da religiosidade, o palco dos grandes e maiores acontecimentos das profecias, a cidade do grande rei. Assim como testificasse em Jerusalém, também importa que testemunhe em Roma. Roma, a cidade mais importante do mundo antigo, a cidade governamental do mundo, a cidade que governava o mundo. Foi nesse tempo, irmãos, que se escreveu aquele adágio popular que todos os caminhos se vai para Roma, todos os caminhos levam a Roma, porque todos os caminhos que era para os povos que eram dominados por Roma, eles eram calçados, e todas as estradas, todos os caminhos levavam a Roma. De lá saiu, nessa época, esse adágio popular. Paulo, ele apela para César, e ele vai finalmente, irmãos, ser endereçado a Roma. E esse sempre foi o desejo pessoal do apóstolo missionário, porque mesmo ele preso em Roma, ele seria um missionário na prisão, pregando a palavra de Deus. Olha que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 15, versículo 22, dizendo o seguinte: pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora, não tendo mais o que me detenha nessas regiões, e tendo já muitos anos grande desejo de ir visitar-nos. Paulo desejava visitar os irmãos. É bem verdade que ele não desejava ir da forma que foi, mas ele foi como prisioneiro para Roma. Porém, ele desejava ir, irmãos, como missionário para Roma, mas ele vai como prisioneiro. Paulo, ele é um prisioneiro no navio, sem deixar de ser um homem livre em Cristo. Porque Paulo nos ensina, nos mostra, irmão Gustavo, que a prisão física não prende o espírito de um homem. O homem se torna livre, não da liberdade física, mas da liberdade espiritual em Cristo Jesus. Porque tem pessoas que são livres fisicamente, mas presos espiritualmente. Mas eu e você, que nascemos de novo, que aceitamos Jesus, somos livres em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui, irmãos, o episódio de Atos 27. E nós vamos ver alguns detalhes dignos de nota nesse Atos 27. O 27:11 vai dizer o seguinte: mas o centurião, quem comandava 100 pessoas, o centurião que comandava as pessoas daquela embarcação, ele queria mais, ele acreditava mais, ele confiava mais no piloto e no mestre daquela embarcação do que Paulo dizia. Paulo orientou eles para não viajarem, para não saírem, porque ia ser grande o prejuízo. Mas Paulo não foi ouvido pelo centurião. O centurião acreditava mais, confiava mais do que o piloto e no mestre dizia, do que Paulo dizia. E eu quero fazer aqui um breve contraste entre Paulo e Jonas. Ambos eram profetas e ambos eram gentios. Ambos passaram por uma tempestade. Tu conhece a tempestade de Jonas, que passou também. Jonas passou por a tempestade para fugir da presença de Deus, descumprindo a sua vontade. Mas Paulo, para cumprir o propósito de Deus, passou por tempestade. Isso me traz o entendimento, o ensinamento, meus irmãos, de que Deus permite tempestades também para quem está caminhando no caminho da vontade de Deus. Tempestade é passivo de eu e você sofrer, passar, mesmo no caminho da vontade de Deus. Veja bem, por causa de Jonas, tudo se perdeu naquela tempestade, naquela embarcação, e quase todos morreram. Por causa de Paulo, nenhum
dos 276 tripulantes perderam a vida, morreram. Nenhum morreu por causa de Paulo, porque o Senhor apareceu para Paulo e disse para Paulo, e Paulo depois disse aos tripulantes: ninguém de nós terá prejuízo com a vida. Teremos prejuízos materiais, mas não teremos prejuízo da vida. Todos naquele navio, eles exasperaram-se, todos, menos Paulo. Todos se desesperaram, mas Paulo, olha o versículo 14 do capítulo que nós estamos falando, que é o capítulo 27 de Atos. Vejam bem, vou ler alguns versículos, meus irmãos. Versículo 14. Mas não muito depois, deu nele um pé de vento, chamado Euroaquilão. Versículo 20. E não aparecendo havia muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Versículo 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e de quem sirvo, esteve comigo, glória a Deus, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. E éramos ao todo no navio 276 almas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento, e mandou que os pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar, e se salvassem em terra, e os demais uns em tábuas, e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Aquela tempestade que eles estavam passando, irmãos, roubou-lhes deles toda a esperança. Mas Paulo, que teve um encontro com Deus, teve a graça, teve a unção, teve a autoridade, teve o encorajamento, teve a fé de levantar e dizer assim: mesmo numa tempestade, eu creio em Deus, Ele apareceu para mim, e eu quero dizer para vocês: tenham bom ânimo, disse Paulo, ninguém do que está em nós vai perecer. E essa noite eu quero ousar-me, como usou Paulo, dizer para você que está me assistindo, você que está aqui, tenha bom ânimo. Deus há de salvar a todos, Deus há de nos dar graça a nós passar por essa tempestade e vencermos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora atente para um detalhe todo especial desse texto. Eles chegaram, saltaram do navio, se jogaram no mar, se agarraram em um madeiro, em uma parte do navio. Eles chegaram ao lugar seguro, preso no madeiro. E eu quero dizer para você: se o teu barco está afundando, te prenda no homem do madeiro. Te prenda no homem do madeiro. No homem do madeiro há esperança para os desesperançados. O homem do madeiro é Jesus. Aqueles homens se agarraram no madeiro do barco e se salvaram no meio da tempestade. Há esperança no homem do madeiro, que é Jesus. Paulo, meus irmãos, saiu da sede mundial da religião, que era Jerusalém, com a promessa de ir para a sede governamental, política no mundo, que era Roma.
Então, entre a grande Jerusalém e a assustadora Roma, estavam no caminho, como agendamento de Deus, irmãos, aquela pequena ilha de Malta. Nessa caminhada, irmãos, que nós saímos em direção ao céu, Deus preparou uma ilha para nós também. Deus preparou para mim e para você esse momento que estamos vivendo. Deus sabia que eu viveria nessa época, seria pastor da igreja de São Leopoldo, que você estaria servindo a Deus nessa igreja, que você estaria vivendo nesse momento de pandemia. A agenda de Deus já estava pronto, nós não sabíamos. Na agenda de Deus já estava preparado aquela pequena ilha de Malta, entre Jerusalém e Roma, no caminho de Paulo. Olhe bem, irmãos, a ilha de Malta era uma pequena ilha de aproximadamente 16 quilômetros de largura por 32 quilômetros de comprimento, essa pequena ilha. E no reino de Deus é assim, irmãos. Antes de chegar em Roma, que é necessário passar por Malta. Antes de nós ser grande, meus amados, é preciso ser pequeno no reino de Deus. Antes de ensinar, é preciso nós aprender. O reino de Deus assim. Antes de estar em cima, é preciso estar embaixo. Antes de liderar, é preciso ser liderado. Não se levanta para falar que não se senta para ouvir. No reino de Deus é assim. Para ser grande, primeiro tem que ser pequeno. E aqui, meus irmãos, você vai descobrir que te é necessário passar por uma ilha. Esse é o tema da minha mensagem essa noite. Te é necessário passar por uma ilha. É bom? Não. Mas é necessário. É bom? Não. Mas é necessário passar por uma ilha. E eu quero fundamentar a minha pregação essa noite sobre 5 perguntas básicas para os irmãos. Primeiro, o que é uma ilha? Ele é um punhado de terra cercado de água. Na filosofia, se dá a ideia de isolamento. Ei, nós não estamos numa ilha? Nós não estamos ouvindo a palavra que nós mais ouvimos falar, é isolamento? Nós não estamos nessa ilha? Deus prepara uma pequena ilha para nós no caminho nosso, não para Roma, mas para o céu. Nós estamos nessa ilha, estamos cercados, estamos dentro desse isolamento. Ei, irmão, essa noite eu venho trazer essa palavra para você. Deus entendeu e colocou na sua agenda que te era necessário passar por esta ilha. Era necessário passarmos por essa ilha. Segundo, por que nós ficamos ilhados? Por algumas coisas, vou citar pelo menos. Primeiro, por causa do diabo. O apóstolo João, por exemplo, o diabo tentou isolar João. O diabo, que ele é um ser isolado, um ser antissocial. Ele pega João, o apóstolo do amor. Vejam bem, meus amados irmãos, e permite lançá-lo, por ser um discípulo de Jesus, lançaram num caldeirão de óleo quente. E mesmo obstante esse milagre de João ter se salvado desse caldeirão de óleo quente, o diabo agora tenta isolar João, mandando para a ilha de Patmos o apóstolo João, aquela ilha rochosa, vulcânica do mar Egeu. A ilha de Patmos. Sabe o que acontece? O Senhor Jesus achou o endereço de João, aleluia, isolado na ilha de Patmos. João estava isolado pelo diabo lá na ilha de Patmos. O diabo tentou isolar, mas Deus sabia o endereço de João, isolado na ilha de Patmos. Penso que João, quando viu Cristo metafísico, se pergunta: mestre, o que fazes aqui? Vim te ver, João, na ilha.
claro, João, aqui na ilha. Quando eu estava isolado ali na ilha da cruz, João, todos foram embora, mas você esteve comigo lá, João, na ilha da cruz. Aleluia! E eu quero dizer para você, então, quem vai à cruz, até a ilha da cruz com Jesus, Jesus vai com ele até a ilha. Jesus sabe o teu endereço, irmão. Eu estou pregando para quem está me assistindo em casa, ilhado por esse isolamento, temeroso por esse avanço do coronavírus. Talvez você não recebeu um telefonema meu, talvez tu não recebeu o telefonema do teu distrital, do teu obreiro, talvez você não recebeu o contato de ninguém, está isolado em casa, mas essa noite eu vim dizer para você, que o Jesus que eu prego sabe o teu endereço da ilha que você está. Ele está te alcançando aí, com esta palavra, está alcançando o teu endereço, e dizendo assim, você pode estar isolado dos outros, mas aí de mim não está isolado, eu sei onde tu está, eu sei do teu endereço, e eu tenho a palavra de vitória para você. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus essa noite. João foi isolado na ilha, mas Jesus não perdeu o endereço de João, Caueli. Talvez você que está me assistindo aí angustiado nessa noite chuvosa e fria de inverno, quando todos os noticiários são negativos, eu venho te trazer essa palavra essa noite, é necessário passar por esta ilha, mas o endereço da ilha Jesus tem, Ele sabe aonde você está. Talvez tu está me assistindo num quarto hospitalar, talvez tu está me assistindo numa sala de prisão, numa cela de prisão, talvez tu está me assistindo num quarto escuro, da depressão, da angústia, mas eu vim trazer essa palavra ao teu coração. Jesus chega para ti dizendo, eu vim ao encontro de você. Quem vai ao encontro de Cristo na cruz, Jesus vai ao encontro dele na sua ilha, essa ilha da solidão. Receba a presença de Jesus na tua vida e no teu coração. Aleluia. Mas por que ficamos ilhados? Às vezes ficamos ilhados por causa de nós mesmos. Há pessoas ilhadas no desemprego, e a culpa às vezes não é do diabo. Às vezes é culpa porque ele nunca caprichou no seu emprego. Eu estava ouvindo ontem, quando fazia um pedal, de um companheiro nosso. Ele dizia, a firma está melhorando. Ela tinha demitido vários funcionários e começou a recontratar. E quem é que ela foi atrás? Daquele funcionário bom, que por circunstância da crise tinham demitido. Mas quando abriu a porta, foi atrás daquele que era um bom funcionário. Tem pessoas que estão ilhados do desemprego, e muitas vezes a culpa não é do diabo. Tem pessoas que estão ilhadas na ilha do isolamento, e a culpa nem é do Covid-19, nem das autoridades. A culpa muitas vezes é do antissocialismo que habita nessas pessoas. Mas por qual outra causa que nós nos ilhamos, pastor? Por causa de Deus. O Salmo 119, versículo 71 diz assim, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Nesse caso aqui, e no caso de Jó, que foi afligido por Deus, foi isolado. No caso de Elias, no Monte Carmelo. No caso de Jesus, da própria cruz. E tantos outros casos. Foi por Deus que Ele permitiu esse isolamento. E há isolamento, irmãos, provocado pelo próprio Deus. Próprio Deus isola. Há ilhas que só se entende submetendo-se à vontade de Deus. Deus às vezes nos leva numa ilha para que nós nos submeta à vontade de Deus. E nós conheçamos os estatutos de Deus. E nós tenhamos experiências com Deus.
Muitas vezes ficamos ilhados por causa de Deus. Deus quer isso para nós. Terceira pergunta: o que é que Deus tem para nós nesta ilha? Na ilha lá que Paulo foi, quando desceram, segundo os estudiosos, a temperatura naquela região, nessa época chuvosa que era em torno de 12 graus, a temperatura. As pessoas caíram no mar, nadaram, estavam todos molhados, a temperatura 12 graus, todo mundo com frio. Paulo foi fazer um fogo. Juntou alguns gravetos, Paulo. E quando começou a acender o graveto, uma cobra picou Paulo. Uma víbora, uma serpente picou Paulo. O que é que temos para nós nessa ilha? Uma cobra. E havendo Paulo juntado uma quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Paulo, irmãos, aqui, ele é um sujeito muito inteligente. Paulo, para colocar fogo, ele não ajunta tronco, ele ajunta gravetos. Paulo sabia que para iniciar fogo, tinha que iniciar com gravetos. Isso nos traz, irmãos, algum entendimento, que tem gente na igreja, que às vezes não é graveto, não pega fogo fácil. Às vezes querem ser um tronco, aqueles troncos que acham que sabe mais. Não é qualquer sermão que arranca uma lágrima dos seus olhos, não é qualquer hino que toca nele. Ele é um tronco de sabedoria, ao invés de ser um graveto de quebrantamento. E Paulo junta graveto para botar fogo, mas ele encontra uma víbora. Nesse isolamento existem víboras também. E nós precisamos ter a graça de Deus, que se a víbora picar alguém, nós poder chacoalhar no fogo e a víbora cair morta. Paulo chacoalha no fogo aquela víbora e cai morta a víbora. O fogo espalhou. Ei, se nesse isolamento tu foi picado por alguma víbora, de má notícias, de coisas negativas, de coisa ruim, e afetou a tua vida, te envenenou, eu tenho uma palavra para você: o fogo de Deus queima a víbora e queima o efeito da víbora. No isolamento existem as víboras, que vêm para matar, que vêm para envenenar, que vêm para destruir. Mas faça como Paulo, chacoalhe no fogo da presença de Deus, da oração, da comunhão com Deus, e a víbora vai morrer, e você não vai morrer, você vai viver. Você vai viver. Mas o que Deus tem mais para nós na ilha? Deus tem reconhecimento na ilha. Olha que diz Atos dos Apóstolos 28, versículo 4. E os bárbaros, na verdade é uma expressão usada para se dirigir aos nativos da ilha. Vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que eram um Deus. Paulo, meus amados irmãos, teve o reconhecimento de homem de Deus do isolamento. Porque esse isolamento, irmãos, tem separado quem tem vida com Deus e quem não tem. Quem tem compromisso com Deus, um novo nascimento, e quem não tem. Porque aquele que não tem, as víboras os envenenam e os matam espiritualmente. Mas quem tem uma vida com Deus, discernimento das coisas de Deus, a víbora pode até picar, mas não vai surtir nenhum efeito, o veneno dela, sabe por quê? Porque ele conhece Deus e sabe o Deus verdadeiro que ele serve. Vejo bem, meus amados irmãos, fazer algo digno de nota num tempo favorável
não é surpreendente, é algo que se espera. Mas qualquer coisa que você fizer em um tempo desfavorável, é fazer a diferença. Isso é fazer a diferença, é ser diferente. É Deus, irmãos, te dando reconhecimento numa ilha, no isolamento. Meus queridos irmãos, sabe o que me chama a atenção? É a mudança repentina de opinião dos nativos. Quando Paulo chega como prisioneiro do naufrágio, a cobra picada, os nativos pensaram assim: esse homem é um homicida, porque duas circunstâncias levam ele a receber uma sentença: escapou do naufrágio, vai morrer com a picada da cobra. Mas quando Paulo chacoalha a cobra no fogo e a cobra morre, eles ficaram aguardando o efeito do veneno matar Paulo. Agora, como o efeito do veneno não faz nada na vida de Paulo, eles repentinamente mudam de opinião. Não é mais um homicida, mas consideravam ele um Deus. Ei, tem pessoas tão vulneráveis nas suas opiniões, que eles anoitecem com opinião e amanhecem com outra. Não tem firmeza teológica em nada, é uma teologia banal. Qualquer notícia para eles é verdadeira. Da noite para o dia eles trocam de opinião. Esses nativos saíram do extremo para o outro. É um homicida. Mas agora, quando viram Deus ter misericórdia de Paulo, consideraram Paulo um Deus. Ei, irmão, você que é crente, você que é servo de Deus, não pode ser oscilante no teus posicionamentos e nos teus pensamentos. Esses homens eram oscilantes, eles tomaram uma atitude extremista. Mas eu quero dizer para você, Deus espera de mim e de você que seja diferente nesse isolamento. Não podemos fazer o que todo mundo faz. Nossa vida é diferente. As pessoas entram para os descaminhos do desespero nesse isolamento, mas eu e você entramos por uma vida de consagração diante de Deus. Mas o que é que Deus espera de nós nesta ilha? A quarta das 5 perguntas que eu disse que ia fazer. Primeiro, que ajuntamos gravetos. Será que não tinha ninguém menor do que Paulo nesta ilha para juntar graveto? Um serviço tão simples, tão simplório. Numa ilha, irmãos, eu não faço o que eu quero. Quando estou numa ilha, eu não posso fazer o que eu quero. Não posso vestir o que eu quero, não posso comer o que eu quero. Estamos ilhados. E assim está acontecendo, as pessoas não podem ir para onde quer, não podem ir no restaurante que quiser. E o que não dá para nós fazer nesta ilha é não fazer nada. Isso nós não podemos deixar de fazer. O que não dá para fazer nesse isolamento, nessa ilha que estamos, é não fazer nada. Nós estamos, meus amados irmãos, desesperadamente à procura de pessoas que queiram fazer coisas pequenas, pequenas entre aspas, coisas que não são midiáticos, ou seja, coisas que dê mídia, que dê popularidade, viu? Precisamos de remadores do porão que não apareçam, mas que façam o barco andar sem serem notados. Agora é o momento que nós não temos tendo mídia, não temos muito púlpito para cantar, para pregar. Agora é a hora de nós mostrar a diferença. Não precisamos fazer coisas que estejam dando na mídia ou de destaque, mas não podemos deixar de fazer alguma coisa. Num período de isolamento, de ilha, não dá para deixar de fazer cultos. Se nós não podemos fazer culto para milhares, vamos fazer culto para centenas. Se não dá para fazer culto para centenas, vamos fazer para de 30 pessoas como está aqui.
Vamos fazer culto para 10, mas o que não dá é para deixar de fazer as coisas. E eu quero dizer para vocês que têm me acompanhado nas minhas pregações, a mesma tonalidade, a mesma empolgação, o mesmo sentimento que eu sempre preguei com a igreja superlotada, eu prego para 10, para 15, para 20, porque o que importa para mim é cultuar a Deus e pregar a palavra do Senhor com a graça que Ele me dá. Não deixe de fazer alguma coisa, irmão. Não deixe o que não dá, é para deixar de fazer alguma coisa. Mas o que Deus espera de nós nessa ilha? Que nós curamos os enfermos. Estou me encaminhando para o encerramento da mensagem. Atos dos Apóstolos, e ali é próximo daquele lugar. Versículo 28 e 7. Havia uma das herdades que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade, e sararam. O que mais Deus espera de nós nesse isolamento, nesta ilha? Que curamos os enfermos. Tem gente, irmãos, que está ficando doente por causa desse isolamento. Tem gente ficando doente. Sabe o que Deus quer de você? Deus quer que você tenha uma palavra de esperança. Deus quer que você cure os enfermos. Somente alguém isolado pode falar a isolados. Somente quem está passando por esse problema pode ajudar alguém. Deus quer que você cure, não fique enfermo, mas cure as pessoas, tenha uma palavra de paz. Sinceramente, irmãos, penso que a minha preocupação aqui não é quando, mas como vamos sair desse isolamento. Vamos sair mais crente, menos crente, mais despertado, menos despertado, como vamos sair? Não quando. Atos dos Apóstolos 28 e 10 diz assim: os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo navegar, nos proveram das coisas necessárias. E 3 meses depois partimos do navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Polos. Observe, irmãos, que quando Paulo chega na ilha, ele chega como prisioneiro, ele é ridicularizado, ele é insultado, tido como um maldito. Mas agora 3 meses se passaram, ele já havia se adequado com a ilha, já tem uma congregação na ilha, agora ele é bem quisto na ilha lá. Mas ele não pode se conformar com esta ilha. Deus deu recurso para ele suportar e passar por esta ilha, mas o fim da sua história, irmãos, não terminou na ilha de Roma. Roma estava ali esperar. Não terminou a história dele na ilha, não. Deus, quero te dizer que Deus te dará força para suportar este isolamento. Mas esse isolamento não te deterá você para sempre, não. Tem algo a mais além, tem uma promessa mais elevada, e ela vai chegar para você. Esse isolamento não vai terminar com a tua história, não. Faça culto para 10 pessoas, mas faça. Mas não está conforme. Não se conforme com esse número, não. Amanhã nós vamos ter culto com maiores pessoas. Quando você não puder vir à igreja, assista o culto online. Cultue a Deus da tua casa, mas não te conforme com essa situação. É apenas uma condição pontual, para uma situação pontual. Tudo que nós estamos disponibilizando é apenas temporal, passageiro. A igreja não seguirá nessa marcha retroativa, não. Pelo contrário, a igreja seguirá em marcha progressiva. Você coloca em pé nessa noite. A tua história não terminará nesse isolamento. A igreja não terminará nesse isolamento. Ela sairá melhor. Sairemos melhor desse isolamento. A tua vida será melhor. Não se preocupe quando tu vai sair, mas se preocupe como tu vai sair. Saia de bem com Deus.
Não peque, não deixe ser picado pela cobra, pela serpente, mas vença pela graça de Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre cada um dos nossos irmãos. E vamos encerrar adorando a Deus. Feche teus olhos e vamos orar. Glorioso Deus e Pai, eu preguei a Tua palavra nesta noite. Nos era necessário passar por esta ilha, este isolamento. Agora, Deus, eu estou aqui, pregando para um número resumido de pessoas, mas um número infinito pela internet. Senhor, que a história desse obreiro não termine com o isolamento nesta ilha. Que a história desse crente não termine nesta ilha. Que a vida espiritual desse crente não se termine nesta ilha. Que esta família não se termine nesta ilha. Que esse irmão não acabe os seus dias nesta ilha, mas que possa sair dali crendo na vitória. Que nós saiamos dessa pandemia, desse isolamento, desta ilha, meu Senhor, melhor do que entramos. Senhor, que a Tua igreja não sofra nenhuma dificuldade de continuidade, Senhor. Jesus, que esse irmão que está na ilha, ele possa continuar tendo a intimidade contigo, o encontro contigo. Eu levanto as minhas mãos em direção à casa desse irmão, em direção à casa dessa irmã, e eu visito na minha oração. Eu rogo que o Senhor liberte, que o Senhor cure, que o Senhor dê vitória, que o Senhor dê graça, Pai. Jesus, eu quero que a bênção do Senhor esteja sobre esta família, esteja sobre esse lar. Jesus, eu oro para a Tua igreja, eu oro para o Teu povo. Eu quero que o Senhor visite o pastor João naquele quarto, Senhor, que está ali isolado, Jesus. Mas visita ele, sabe o endereço ali, Jesus. O Senhor sabe o endereço dessa casa, desse irmão que está ilhado, desse que está hospitalizado, sofrendo. Mas essa noite eu venho orar, eu venho lhe pedir, Jesus, visita esse coração que está frio, que não consegue mais ser tocado pelo Senhor. Mas essa noite eu clamo, essa noite eu lhe peço, Jesus, estende as Tuas mãos de bondade, as Tuas mãos de misericórdia. Nos abençoa, Pai, em tudo, Pai.